E se eu te dissesse que talvez você nunca tenha sido fraco, apenas colocado para viver dentro do labirinto mental de alguém que se alimenta da sua luz? E se a sua empatia, que sempre foi vista como virtude, for exatamente a porta pela qual um narcisista psicopata invade, distorce e ocupa a sua psique? Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente volta na forma de destino. E hoje, a pergunta não é se você atrai esse tipo de pessoa, mas quantas vezes a sua própria sombra foi usada contra você sem que percebesse. Porque, no fundo, talvez não seja sobre fugir dele, mas entender por que a sua alma insiste em dançar tão perto do abismo. Existe um jogo silencioso acontecendo toda vez que um empata cruza o caminho de um narcisista psicopata. Por fora, parece sedução, conexão intensa, química inexplicável. Por dentro, é um ritual psíquico em que máscaras, arquétipos e feridas antigas se reconhecem sem dizer uma palavra. Jung chamaria isso de encontro de complexos. O seu medo de abandono conversa com a fome de controle dele. A sua necessidade de ser visto conversa com a necessidade dele de dominar. Nada disso é acidental. A pergunta que fica é: quem está escolhendo quem? Você sente que o encontrou? Ou foi a sua ferida quem o chamou pelo nome? Talvez ninguém nunca tenha te contado que o narcisista psicopata não se aproxima de qualquer um. Ele fareja empatas como quem fareja fragilidades sagradas. Ele enxerga em você aquilo que você ainda não conseguiu honrar em si. A capacidade de amar, perdoar, insistir, compreender. E é justamente aí que o jogo se torna perigoso. Porque enquanto você acredita estar curando alguém, alguém está testando até onde pode ir antes que você quebre. Jung falava que onde existe poder, existe sempre sombra. A questão é, neste tabuleiro invisível, você está jogando ou foi colocado como peça? Agora imagine que existam golpes psicológicos tão sutis que não parecem defesa, e sim lucidez. Não são truques de manipulação, mas movimentos internos que mudam a posição da sua consciência no tabuleiro. Como se você girasse o espelho e obrigasse o narcisista psicopata a ver aquilo que ele mais teme, a própria insignificância sem o seu olhar. Jung ensinava que quando você retira a projeção, o outro perde o poder mágico que tinha sobre você. Mas como fazer isso quando o feitiço é emocional, quando o laço é quase viciante, quando a sua identidade está misturada com a narrativa que ele criou sobre você? Ao longo deste vídeo, nós vamos caminhar pelas zonas mais escuras desse vínculo. A máscara que encanta, a sombra que aprisiona, a ferida que se repete e a consciência que, se despertada, vira chave. Existem golpes psicológicos que não se aplicam para machucar o outro, e sim para desarmar o campo em que ele domina. Não são armas, são percepções. Não são ataques, são viradas de eixo dentro da sua própria mente. E é exatamente aí que a visão de Carl Jung se torna perigosa para qualquer narcisista psicopata. Porque uma vez que você entende o símbolo por trás do comportamento, o feitiço começa a rachar. A pergunta que vai te acompanhar até o último segundo é simples e devastadora. Quando você finalmente enxergar o jogo, será que ainda vai reconhecer a pessoa? Ou vai perceber que o verdadeiro inimigo sempre foi o que esse encontro revelava sobre você mesmo? Você talvez nunca tenha percebido o momento exato em que o jogo começou. Não houve aviso, não houve sirene emocional. Houve um olhar, uma frase que pareceu feita sob medida para a sua alma. Uma sensação estranha de ser compreendido como raramente aconteceu na vida. É assim que a trama se instala. O empata sente que encontrou alguém que finalmente o enxerga, enquanto, no fundo, esse alguém apenas identificou com precisão cirúrgica onde a sua armadura é mais fina. Carl Jung diria que a alma reconhece aquilo que espelha suas feridas mais antigas, e é por isso que você sente intensidade onde, na verdade, existe captura. O que você chamou de conexão pode ter sido a sombra estendendo a mão, pedindo mais uma vez para ser vista. A partir daí, o narcisista psicopata não precisa correr.
Ele anda devagar, observando. Ele testa, mede o tamanho do seu silêncio, a profundidade da sua culpa, a facilidade com que você assume responsabilidades que não são suas. Ele percebe como você se desculpa até quando está certo, como tenta manter a paz, mesmo quando a sua paz está sendo sacrificada. Jung falava dos complexos autônomos, zonas da psique que tomam o controle sem pedir licença. É exatamente nessas zonas que esse tipo de pessoa coloca os dedos, girando botões internos que você nem sabia que existiam. E, de repente, você começa a reagir como se fosse outra pessoa, sem entender por que se sente tão pequeno perto de alguém que no início parecia tão fascinante. O empata, então, entra em um transe sutil. Ele sente que precisa salvar, curar, compreender. Ele acredita que o amor profundo tem o poder de transformar monstros em humanos, feridos em conscientes, agressões em abraços. Só que o que Jung sabia, e poucos têm coragem de encarar, é que a psique não se transforma pela força do desejo, mas pela luz da consciência. Enquanto você tenta amar o outro até que ele melhore, ele usa o seu amor como ferramenta para te manter cego. E quanto mais você se doa, mais sente que está perdendo algo que não sabe nomear. Você começa a notar, está sumindo de si mesmo, mas não sabe como voltar. Em algum ponto que quase nunca é claro, os papéis se torcem. Aquela pessoa que no começo parecia fragilizada, carente, incompreendida, começa a aparecer como centro do universo. As conversas giram em torno dela, as crises são dela, as dores são dela. As suas dores, quando aparecem, são minimizadas, ridicularizadas ou transformadas em prova de que você é sensível demais, dramático demais, exigente demais. Jung dizia que aquilo que negamos em nós aparece na figura do outro. Quem sabe, enquanto você ouve que é exagerado, não esteja carregando séculos de emoções reprimidas, de palavras engolidas, de mágoas que nunca tiveram espaço? E ainda assim, você tenta ser compreensivo, e é aí que o vínculo aperta o laço. A dinâmica se torna quase hipnótica. Você sente que está sempre a um passo de ser abandonado, substituído, descartado. O medo do abandono, que talvez tenha nascido muito antes desse relacionamento, se mistura com a sensação de que, se você errar uma vez, vai perder tudo. Essa é a armadilha perfeita para um empata. Ele começa a se vigiar o tempo todo, a se moldar, a se ajustar, a se calar. Jung lembraria que aquilo que reprimimos ganha força no inconsciente. Enquanto você se silencia para manter o outro, uma parte sua grita por dentro, furiosa, cansada, exausta de ter que ser a versão aceitável da própria alma. E esse grito silencioso começa a vazar em forma de ansiedade, insônia, confusão, perda de identidade. O mais cruel é que o narcisista psicopata sabe, ainda que de forma instintiva, como usar esse grito contra você. Quando percebe que você está prestes a acordar, ele alterna o veneno com o remédio. Uma hora te destrói, na outra te coloca no altar. Um dia te faz se sentir invisível, no seguinte te faz acreditar que é a pessoa mais importante do mundo para ele. Esse vai e volta é mais do que um comportamento tóxico, é um ritual psíquico profundamente destrutivo. Jung veria aqui um padrão, o ciclo de idealização e desvalorização que espelha o conflito interno não resolvido dessa pessoa. Mas para você, tudo o que aparece é confusão. Você começa a se perguntar, será que sou eu o problema? Será que a minha percepção está distorcida? E a dúvida é o solo onde a manipulação cria raízes. A certa altura, o empata, sem perceber, se transforma no guardião do emocional do outro. Você anda pisando em ovos, calculando palavras, medindo tons de voz, revendo diálogos inteiros na cabeça antes de falar. E, ironicamente, quanto mais você tenta não provocar reações, mais se sente culpado por qualquer explosão que aconteça. É como se o inconsciente tivesse invertido os papéis. O agressor vira sensível,
e a vítima vira acusada. Jung apontaria para a inversão de projeções. Aquilo que pertence a ele começa a ser colado em você. De repente, você é chamado de egoísta, frio, manipulador, instável. E o mais assustador é perceber que, de tanto ouvir isso, você começa a considerar a possibilidade de que seja verdade. Mas existe um ponto de fratura interna em que algo começa a mudar, ainda que de maneira quase imperceptível. Talvez seja uma frase fora de lugar, uma memória antiga que volta, um lampejo de clareza no meio de mais uma discussão circular. Em algum lugar do fundo, uma voz diferente sussurra: tem algo errado aqui. Essa voz é pequena, tímida, mas carrega uma qualidade diferente. Jung chamaria isso de self, o centro regulador da psique, tentando reequilibrar aquilo que foi sequestrado pelo jogo de sombras. É como se uma parte mais profunda de você começasse a puxar o fio do novelo, querendo entender como, exatamente, você foi parar nesse papel. A partir desse sussurro, começa uma batalha silenciosa dentro de você. Uma parte ainda quer acreditar nas promessas, nos pedidos de desculpa, nos momentos de doçura que parecem provar que, no fundo, ele é bom. Outra parte, porém, já não consegue ignorar o peso da exaustão, das lágrimas escondidas, da sensação de que você vive girando em círculos. Jung ensinava que a individuação passa por um conflito inevitável entre o que fomos condicionados a ser e o que a alma realmente é. Esse relacionamento se torna, então, um espelho brutal. Ele mostra o quanto você se abandonou para não ser abandonado, o quanto traiu a própria verdade para manter alguém ao seu lado. Nesse ponto, a pergunta deixa de ser apenas sobre ele e começa a ser sobre você. Por que sua psique aceitou esse jogo? Que parte da sua história antiga se sente estranhamente familiar nessa dança de humilhação e recompensa? Que lembranças você carrega da infância sobre amor, atenção, cuidado, que talvez estejam se repetindo em forma de roteiro agora? Jung diria que o inconsciente não esquece, ele repete. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Você não está apenas lidando com uma pessoa, está revivendo um drama interior que pede resolução. A figura do narcisista é o gatilho, mas o palco é a sua alma. E é justamente na borda dessa percepção que os golpes psicológicos mais profundos começam a se tornar possíveis. Não golpes para controlar o outro, mas para retomar a posse de si. Não movimentos para dominar a mente dele, e sim para interromper o acesso que ele tem à sua. São ajustes finos na forma como você sente, percebe, reage, mudanças silenciosas que parecem pequenas por fora, mas que por dentro reconfiguram o tabuleiro. Jung sabia que quando a consciência se desloca, o poder muda de lugar. A questão que começa a surgir, quase como um segredo sussurrado pela sua própria sombra, é: e se você pudesse continuar sendo empata, mas nunca mais servir de alimento para alguém que vive do seu desespero? Você começa a perceber que o verdadeiro campo de batalha nunca foi a conversa em voz alta, mas o que acontece depois, quando você fica sozinho com os pensamentos. É ali que o eco das palavras dele continua operando, mexendo nas imagens internas que você tem de si. Uma crítica se repete como um mantra, uma acusação se torna memória, uma humilhação vira identidade. Jung sabia que a psique trabalha com símbolos, e cada frase que você aceita como verdade vira um símbolo plantado no seu inconsciente. Não parece mais apenas algo que ele disse em um dia ruim, passa a ser um espelho no qual você se olha todos os dias. A pergunta silenciosa que começa a nascer é: desde quando a voz dele se parece tanto com a sua? É aqui que um dos golpes mais discretos acontece, o sequestro do seu diálogo interno. Sem que você perceba, começa a pensar com as lentes dele. Antes de agir, você se pergunta como ele reagiria. Antes de sentir, você tenta adivinhar se ele aprovaria. Isso não é amor, é colonização psíquica. Jung diria que você está tomado pela projeção do outro, como se uma parte da consciência dele tivesse se infiltrado na sua. E quanto mais você cede, mais perde o senso do que é espontâneo em você.
De repente, você não sabe mais se gosta das coisas porque gosta ou porque aprendeu que é o tipo de coisa que o agrada. Até o seu silêncio começa a ter o formato da expectativa dele. Enquanto isso, o empata vai se afastando de si com uma delicadeza quase invisível. Você abre mão de pequenos rituais, abandona hobbies, reduz contato com pessoas que te lembravam quem você era. Cada corte parece lógico, justificável, às vezes até espiritual. Você diz para si mesmo que está amadurecendo, que está crescendo, que está escolhendo o amor acima de tudo. Mas por trás dessa narrativa, algo essencial está se dissolvendo. Jung chamaria isso de perda de centro, uma desconexão do self em nome de uma figura externa. O mais perverso é que você continua acreditando que está no caminho certo, porque a sua bússola foi trocada sem que você percebesse. Outro movimento silencioso é a inversão da culpa. Toda vez que o narcisista psicopata invade limites, distorce fatos ou explode sem proporção, a cena termina voltando para você. De alguma maneira, você sempre disse algo errado, escolheu um momento inadequado, pressionou demais, demonstrou de menos. Esse ritmo, repetido inúmeras vezes, cria um sulco na sua psique. Jung falava de trilhas psíquicas, caminhos que, de tanto serem percorridos, se tornam automáticos. Sem notar, você passa a se antecipar à culpa, pedindo desculpas antes mesmo de saber se fez algo. E quanto mais você se culpa, mais ele se sente autorizado a seguir ultrapassando fronteiras. Em paralelo, existe um encantamento que não desaparece. Mesmo após episódios pesados, basta um gesto de carinho, uma mensagem no meio da noite, uma lembrança aparentemente sincera dos bons momentos, e você sente o coração afrouxar de novo. É como se a psique se agarrasse aos poucos fragmentos de luz para justificar todo o restante da escuridão. Jung sabia que o inconsciente se apega a imagens idealizadas justamente para evitar o choque com a verdade. Você cria para si uma versão do outro que quase nunca aparece na prática, mas continua esperando pela aparição desse personagem, como se um dia ele fosse finalmente se tornar a regra e não a exceção. Nesse terreno, um golpe psicológico poderoso é o uso da sua própria esperança contra você. O narcisista psicopata percebe que a sua maior força é acreditar na mudança e torce isso até se tornar prisão. Promessas vagas, pedidos de paciência, discursos sobre traumas do passado, tudo é usado como argumento para te manter mais um pouco. Você se convence de que aguenta mais, de que é uma fase, de que o amor verdadeiro enfrenta tempestades. Jung diria que você foi capturado por um mito interno. A fantasia de que sacrificar o próprio bem-estar é nobre, quando na verdade é apenas repetição de antigas feridas. E enquanto você se sacrifica, ele se alimenta da sua resistência. Pouco a pouco, a realidade começa a rachar. Situações que antes você tolerava sem questionar começam a parecer estranhamente distantes do que você sabe, lá no fundo que merece. Uma frase grosseira que antes passaria batida, agora fica ecoando. Uma mentira que antes seria perdoada, com desculpas automáticas, agora parece mais grave. Jung ensinava que a consciência cresce, como uma luz que se acende em um cômodo escuro. No início dói, incomoda, mas depois que você vê, não consegue mais fingir que não enxerga. E é justamente nessa fase que o jogo psicológico fica mais intenso, porque o narcisista percebe que está perdendo território dentro de você. É nesse momento que surge mais um laço invisível, o medo de estar sendo injusto com ele. Você começa a duvidar das próprias conclusões. Será que não está julgando demais? Será que não está sendo duro depois de tudo o que ele contou sobre o passado, sobre as dores, sobre o quanto já sofreu? Jung lembraria que a psique do empata é um campo fértil para a culpa espiritualizada. Aquela sensação de que ser bom é sempre compreender o outro, mesmo à custa de si. Assim, cada vez que você tenta se afastar, uma parte de você sussurra que talvez esteja sendo cruel, impiedoso, egoísta.
e esse sussurro o puxa de volta para dentro do laço. Enquanto isso, o seu corpo começa a falar o que a mente tenta calar. O sono fica leve demais ou pesado demais. O estômago aperta, a respiração encurta sem motivo aparente. Você acorda cansado de discussões que só aconteceram na sua cabeça. Jung não descolava o corpo da alma. Ele sabia que sintomas físicos muitas vezes são a linguagem do inconsciente pedindo atenção. Talvez você não consiga ainda formar frases claras sobre o que está acontecendo, mas a tensão no peito, o nó na garganta e a sensação de viver em alerta constante já estão dizendo algo que você ainda não está pronto para ouvir. E essa contradição interna vai criando fissuras por onde a verdade insiste em entrar. Em algum lugar entre o cansaço extremo e a fidelidade cega, nasce uma pergunta que muda tudo. Não é uma pergunta sobre ele, sobre o que ele sente, pensa ou pretende. É uma pergunta sobre você. Quem você se tornou ao lado dessa pessoa? Essa pergunta não vem de fora, vem das profundezas. É o self, na linguagem de Jung, chamando de volta aquilo que foi abandonado no caminho. Você começa a se lembrar vagamente de quem era antes, das coisas que te davam alegria, da forma como ria sem medo, da maneira como ocupava o próprio espaço sem se desculpar por existir. E quanto mais essa memória se aproxima, mais claro fica o contraste com a versão encolhida que você vive hoje. E é exatamente nesse ponto quando o espelho interno começa a mostrar duas imagens diferentes de você que os golpes psicológicos secretos se tornam não apenas possíveis, mas necessários. Não se trata de atacar, manipular ou revidar de forma rasteira, e sim de virar a chave na única mente que você realmente pode assumir, a sua. O que Jung trouxe não foram armas de guerra, mas chaves de consciência. A pergunta que começa a se formar, como um segredo que ainda não foi revelado, é simples e profunda demais para ser ignorada. Se você aprender a ler os símbolos desse vínculo, será que o poder que ele exerce sobre você não desmorona como uma construção feita de fumaça? Quando você começa a enxergar que a mente dele não é um mistério sagrado, mas um padrão, algo muda no ar. O encanto se quebra um pouco. Onde antes havia um gigante emocional, agora aparece um ser humano com mecanismos repetitivos, quase previsíveis. Jung diria que o demônio perde força quando é nomeado, e esse é um dos golpes mais secretos, chamar de padrão aquilo que antes parecia destino. Em vez de se perguntar por que ele é assim, você começa a notar quando ele é assim. Cada explosão, cada silêncio calculado, cada tentativa de fazer você se sentir louco deixa de ser um choque e passa a ser um sinal. Você deixa de ser personagem dentro da cena e começa a se tornar o observador que assiste de fora. Nesse lugar, nasce outra alavanca silenciosa, o distanciamento interno. Por fora, você ainda vive a relação, ainda responde mensagens, ainda participa de conversas. Mas por dentro, algo em você se senta na arquibancada e observa. Jung falava do ego sob a luz do self, como se uma parte mais profunda apenas assistisse, sem se confundir com o drama. De repente, enquanto ele fala, você percebe pensamentos surgindo como se fossem de alguém que te acompanha por dentro. Isso é chantagem emocional, isso é inversão de culpa, isso é teatralização. Você ainda sente, mas já não se afoga. A dor não some, mas ganha contorno. E ter contorno é o primeiro passo para que ela não te engula inteiro. A partir daí, um golpe psicológico sutil começa a se mover. Você para de comprar todas as versões sobre quem você é. Antes, cada acusação entrava na sua alma como faca. Agora, quando ele diz que você é ingrato, frio, egoísta ou exagerado, uma parte de você pergunta em silêncio: isso é realmente meu ou é dele projetado em mim? Jung via a projeção como um truque inevitável da psique. Aquilo que o outro não suporta em si, cola em você. Quando você reconhece isso, não está apenas se defendendo, está devolvendo simbolicamente aquilo que nunca foi seu. Você pode até continuar ouvindo as mesmas palavras, mas elas já não encontram o mesmo lugar para se instalar. Esse questionamento interno abre espaço para outro movimento ainda mais perigoso para qualquer narcisista psicopata:
O fim do reflexo automático. Antes, ele apertava um botão e você reagia. Bastava um certo tom de voz para você se justificar, um silêncio longo para você se desesperar, uma ameaça velada de abandono para você ceder em tudo. Agora, com Jung sussurrando dentro de você que aquilo é um complexo se ativando, você cria uma micropausa entre o gatilho e a reação. Em vez de responder na hora, você respira. Em vez de explicar, você observa. Em vez de se apressar para apagar o incêndio, você olha quem está acendendo os fósforos. Essa pequena pausa é um golpe devastador, porque o jogo psicológico precisa de velocidade para te dominar. Com o tempo, você começa a perceber uma verdade incômoda. Ele não se alimenta do seu amor, mas da sua reação, do seu choro, da sua inquietação, do seu desespero em ser compreendido. Jung jamais romantizaria isso. Ele veria ali um vampirismo psíquico, uma forma de se nutrir de energia emocional. Quando você se dá conta disso, surge um golpe tão simples quanto brutal. Negar alimento. Não é indiferença vazia, é escolha consciente. Você para de justificar cada mal-entendido, para de se explicar como se estivesse sempre em julgamento, para de reagir com a intensidade que ele tanto parece provocar. E é curioso notar como, ao reduzir suas respostas externas, você escuta com mais clareza o que está acontecendo dentro de você. Nesse espaço recém-criado, um novo tipo de presença começa a nascer, presença consigo mesmo. Você passa a notar sensações que antes ignorava, pequenas intuições que antes eram sufocadas pela urgência de agradar. Jung chamaria isso de reconexão com o self, esse centro que observa sem se misturar. De repente, você percebe que está voltando a gostar de coisas que tinha abandonado, que está voltando a rir de forma espontânea, que está sentindo prazer em momentos simples em que ele nem está por perto. E essa alegria discreta é um golpe silencioso, porque a relação começa a perder o monopólio sobre o significado da sua vida. A partir dessa retomada interna, surge algo que para o empata parecia quase impossível. A fronteira. Não uma fronteira feita de grito, mas de clareza. Você começa a dizer não a pequenas invasões, a recusar conversas que só servem para te confundir, a encerrar discussões circulares que sempre terminam no mesmo lugar. Cada vez que você coloca um limite e o sustenta, a estrutura psíquica que ele construiu sobre você treme. Jung diria que a sombra está sendo convidada a se mostrar. Quando você não cede automaticamente, o personagem que parecia tão seguro, tão dominante, começa a vacilar, porque a coreografia que ele domina depende de um parceiro obediente. E você, aos poucos, está saindo da coreografia. Isso não acontece sem custo. Quando ele percebe que perdeu acesso direto aos seus botões internos, a intensidade aumenta. Vêm discursos dramáticos sobre o quanto você mudou, acusações de frieza, tentativas de te fazer sentir culpado por estar se protegendo. É aqui que a visão de Jung se torna vital. Ele diria que você está assistindo a sombra dele se debater para não perder o controle. É o momento em que você mais sente vontade de ceder, de provar que ainda se importa, de voltar ao papel antigo. Mas é também o momento em que o novo eu que está nascendo dentro de você precisa de prova. Prova de que você está disposto a escolhê-lo, mesmo quando isso significa decepcionar quem sempre te aprisionou. No meio desse caos, um pensamento começa a surgir tímido, mas insistente. E se eu não precisar derrotar ninguém? E se o verdadeiro golpe não for vencer o narcisista psicopata no jogo dele, mas sair do tabuleiro inteiro? Jung jamais colocaria o foco em dominar a mente do outro, e sim em assumir a própria. Quando você entende isso, algo em você relaxa em um lugar estranho e novo. Você não está mais tentando provar que tem razão, nem exigir reconhecimento, nem arrancar dele a validação que sempre te foi negada. Você começa a perceber que o ponto não é convencê-lo de quem você é, mas lembrar a si mesmo com uma força que não depende da aprovação de ninguém. E conforme essa percepção se enraiza, o laço invisível começa a afrouxar.
Não porque ele mudou, mas porque o campo dentro de você não responde mais da mesma forma. O rosto é o mesmo, as frases são as mesmas, os gestos se repetem, mas a sensação mudou. Aquilo que antes te quebrava, agora te revela. Cada tentativa de manipulação se torna mais um mapa do nível de inconsciência em que ele está preso. E enquanto você observa isso com a lente de Jung, uma nova pergunta se forma, como uma porta que ainda não foi aberta. Se esses golpes internos já começam a mudar o jogo sem você ter dito quase nada, o que mais pode acontecer quando você tocar nas zonas mais profundas da sua própria sombra, aquelas que ele nunca deveria ter acessado? Quando você começa a olhar para tudo isso pela lente de Jung, um desconforto novo aparece. Não é mais só sobre o que ele faz com você, é sobre o que essa relação revela em você. A imagem de si mesmo como alguém sempre puro, sempre bom, sempre vítima, começa a rachar. De repente, você precisa encarar que também tem raiva, também tem vontade de sumir, também sente uma sombra crescendo por dentro. E essa descoberta dói, porque fere a fantasia de ser só luz. Jung diria que é exatamente aí que começa o processo real, quando você admite que também carrega monstros, não como culpa, mas como potência ainda não integrada. A partir desse ponto, o vínculo com o narcisista deixa de ser apenas um castigo e começa a se mostrar como espelho. Ao reconhecer a própria sombra, algo muda radicalmente na dinâmica. Antes, todo o lado obscuro da relação estava concentrado nele. Ele era o cruel, o manipulador, o frio, o agressivo. Você se colocava apenas como a parte ferida, mas quando começa a notar as suas próprias fantasias de vingança, o seu prazer secreto, quando imagina que ele vai se arrepender, a sua vontade de vê-lo perder o controle, percebe que também participa desse teatro, ainda que de forma silenciosa. Jung jamais diria para você agir essa sombra, mas sim para acolhê-la dentro, como realidade psíquica. E esse é um golpe psicológico decisivo. Quando você assume o seu lado escuro, ele perde o monopólio de representar tudo o que é sombrio na relação. A partir daí, a sua empatia muda de cor. Não é mais aquela empatia sacrificial, que aceita tudo, que se deixa esmagar para provar que é boa. É uma empatia que conhece o próprio limite, que olha para a própria irritação, para a própria exaustão, e não a joga debaixo do tapete espiritual. Você começa a entender que sentir raiva não te torna igual a ele, te torna humano. Jung diria que a verdadeira bondade não é negar a sombra, é saber o que fazer com ela. E esse reconhecimento interno vira arma silenciosa. Quando ele tenta te pintar como monstro por expressar um limite, você sabe por dentro que isso não é prova de maldade. É prova de que, finalmente, você saiu do papel de santo funcional que ele precisava para seguir te explorando. Nesse processo, os sonhos começam a ganhar um peso diferente. Talvez você já tenha sonhado com labirintos, casas invadidas, corredores intermináveis, perseguições sem fim. Antes, isso parecia apenas pesadelo. Agora, sob a luz de Jung, você percebe que o inconsciente está encenando em imagens aquilo que você vive em silêncio. A casa invadida pode não ser apenas uma metáfora qualquer. Pode ser a representação de alguém que entrou onde não tinha permissão, o seu mundo interno. O perseguidor pode não ser só uma figura genérica, mas o reflexo de uma dinâmica em que você nunca consegue descansar. E quando você começa a escutar esses símbolos, algo se inverte. O campo psíquico que ele usava contra você começa a falar a seu favor. Perceber que o seu inconsciente está do seu lado é um golpe que ele não consegue ver. Enquanto ele confia na repetição do roteiro, você começa a ler os sinais que surgem em forma de imagens, sensações, sincronicidades estranhas. Jung chamaria isso de diálogo com o inconsciente. Pequenos sinais do cotidiano ganham um sentido novo. Uma frase que você ouve ao acaso, um livro que aparece na hora certa, uma conversa que toca justamente no tema que você tentava evitar. Não é superstição,
é uma mudança de foco. Você deixa de olhar apenas para o que ele faz e começa a olhar para o que a sua própria psique está tentando te mostrar sobre esse encontro. E quanto mais você lê esses sinais, menos dependente fica da narrativa dele para entender o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, você começa a reescrever silenciosamente o papel que ocupa nessa história. Antes, você se via como salvador, o único capaz de compreendê-lo, a pessoa que foi enviada para curar as feridas dele, a ponte entre o passado traumático e um futuro melhor. Agora, com Jung ao fundo, você percebe que essa fantasia tem um preço altíssimo. Ser salvador é uma forma sofisticada de se abandonar. Você se dá conta de que, por trás desse desejo de curar o outro, existe uma criança interior querendo provar que merece amor ao consertar quem parece impossível de amar. E perceber isso dói, porque desmonta uma narrativa bonita. Mas é exatamente essa dor que quebra o encanto. O encontro deixa de ser missão sagrada e passa a ser símbolo de algo que você precisa curar em si. Quando você olha nos olhos dessa criança interna, que um dia aceitou migalhas, silêncios e ausências como se fossem amor, um outro tipo de compaixão nasce. Em vez de implorar ao narcisista que finalmente te enxergue, você começa a perguntar: o que eu preciso oferecer a mim que nunca recebi? Jung diria que a verdadeira cura começa quando a psique encontra em si mesma aquilo que buscava compulsivamente fora. Esse movimento, embora interno, é um golpe devastador para a dinâmica de controle. Porque à medida que você passa a responder às carências da sua própria alma, o poder dele de ser a única fonte de validação e afeto começa a desmoronar. Mas essa virada não vem sem um preço silencioso: a solidão. Não a solidão de estar sem alguém ao lado, mas a solidão de se encontrar consigo mesmo depois de anos vivendo para o outro. Jung falava desse momento como uma travessia pelo deserto interno. É um período em que você se sente sem o calor do velho vínculo e ainda sem a estabilidade do novo eu que está nascendo. É tentador voltar correndo para aquilo que te anestesiava da própria companhia, mesmo que te ferisse. E é nesse espaço inóspito que se dá um dos golpes mais profundos: aceitar ficar consigo mesmo sem se abandonar de novo em nome de alguém. No meio dessa travessia, os velhos loops emocionais ainda tentam te puxar de volta. Você pode se pegar revendo conversas antigas, idealizando momentos bons, lembrando de detalhes que pareciam prova de amor. A mente monta montagens cuidadosamente editadas, cortando as partes pesadas para te convencer a regressar. Jung lembraria que o inconsciente tem apego aos padrões, mesmo que sejam destrutivos, porque eles são familiares. Só que agora você tem algo que não tinha antes: a visão do todo. Ao revisitar essas lembranças, você começa a ver o que antes passava despercebido. Nas mesmas cenas, você enxerga sinais de desrespeito, manipulação, ausência e percebe que a magia sempre esteve misturada com o veneno. É nesse ponto que a narrativa começa a se fechar por outro ângulo. O relacionamento, que antes parecia uma história de amor incompreendida, se revela como um roteiro psíquico, cheio de símbolos, repetições e papéis. Jung diria que, quando você vê o mito, você deixa de ser prisioneiro dele e passa a ser autor. A figura do narcisista psicopata perde o status de vilão absoluto e passa a ser, paradoxalmente, um personagem que expôs com crueldade o quanto você precisava se reencontrar. Isso não diminui o dano que ele causou, mas muda o lugar de onde você se vê. Você deixa de ser apenas ferida e passa a ser alguém em processo de individuação, atravessando uma noite escura para encontrar um centro que ninguém mais tem permissão de ocupar. E justamente quando essa nova consciência começa a se consolidar, surge uma pergunta que não se cala, ecoando como um convite para a próxima camada dessa jornada. Se tudo isso já está acontecendo só porque você mudou a forma de enxergar esse encontro, o que será que pode acontecer quando você tocar nos golpes mais profundos que Jung revelou, aqueles que não apenas desarmam o poder dele, mas rompem de vez com o tipo de história que fez
fez você escolher esse vínculo desde o início. A essa altura, você começa a perceber que essa história nunca foi apenas sobre estar com alguém difícil, mas sobre atravessar um rito interno que você talvez tivesse adiado por toda a vida. A relação com o narcisista psicopata, vista pelos olhos de Jung, deixa de ser apenas um erro e passa a ser um portal, daqueles que ninguém escolhe conscientemente, mas que, uma vez atravessados, mudam para sempre a forma como você se enxerga. A pergunta deixa de ser por que isso aconteceu comigo e começa a se transformar em o que a minha alma estava tentando me mostrar ao me colocar diante de alguém que tocou justamente nas minhas feridas mais antigas. E, à medida que essa pergunta ecoa, você sente que pela primeira vez não está mais fugindo de si, está se aproximando do centro do labirinto. É aqui que entra uma das chaves mais profundas da visão junguiana, a máscara. Durante muito tempo, você vestiu a persona do empata perfeito, compreensivo, iluminado, sempre disposto a ouvir, a entender, a suportar, a perdoar. Essa máscara te dava uma sensação de valor, como se ser o mais forte emocionalmente fosse a única forma de garantir um lugar no mundo. O narcisista psicopata enxergou essa máscara de longe e a usou como porta de entrada. O golpe psicológico secreto começa quando você tem coragem de tirar essa máscara, não na frente dele, mas na frente de si mesmo. Admitir que está cansado, que não quer mais ser o porto seguro de quem te afunda, que não deseja mais provar nada para ninguém, é um ato de rebeldia espiritual. Quando você começa a se permitir ser verdadeiro com o que sente, algo muda no campo entre vocês, mesmo antes de qualquer atitude externa. A vibração muda, a linguagem muda, o silêncio muda. Você já não ri de coisas que ferem, não concorda apenas para encerrar o assunto, não minimiza a própria dor para manter a paz aparente. Jung diria que a energia psíquica deixa de ser drenada pelo esforço de sustentar uma persona e começa a retornar para o centro. Esse retorno é um golpe silencioso, porque o narcisista não entende exatamente o que aconteceu, só percebe que aquilo que ele conseguia mover dentro de você com tanta facilidade, agora encontra uma resistência estranha, uma espécie de chão que ele não alcança. Outro ponto profundo que começa a emergir é a descoberta dos arquétipos que você projetou nessa pessoa. Talvez você tenha colado nele a imagem de pai que nunca teve, de mãe que nunca acolheu, de parceiro ideal que parecia finalmente suprir todos os vazios. Jung lembraria que a ânima e o animus, essas figuras internas do feminino e do masculino, muitas vezes são jogadas em cima de alguém que não tem estrutura para recebê-las de forma saudável. Um golpe psicológico essencial é reconhecer que muito do que você sentia não era sobre ele em si, mas sobre o que ele representava na sua mitologia pessoal. Quando essa ficha cai, o encanto se fragmenta. Você começa a separar a pessoa real do personagem que o seu inconsciente escreveu por cima dela. Nesse movimento, você retira dele o direito de ser templo. Ele deixa de ser o altar onde você deposita todas as esperanças de redenção emocional. Em vez de esperar que ele finalmente se torne o companheiro ideal, o cuidador perfeito, o amor salvador, você percebe que foi você quem o colocou nesse pedestal, na tentativa desesperada de resolver lacunas muito mais antigas. Jung diria que, ao recolher essa projeção, você não está apenas tirando o brilho do outro, está devolvendo luz para si. Esse é um golpe poderoso, porque desmonta o cenário onde ele era centro e você era satélite. De repente, a gravidade que te puxava para orbitar em torno dele começa a enfraquecer. Ao mesmo tempo, você começa a recodificar o passado. Em vez de enxergar cada humilhação como prova de que você não vale o suficiente, passa a ver essas cenas como registros de uma consciência que ainda não sabia se proteger. Não é sobre romantizar a dor,
é sobre ressignificar o lugar que você ocupa dentro dela. Jung jamais diria para você apagar o que viveu, mas para transformar essas experiências em material de trabalho interno. Cada vez que você revisita uma lembrança, sem se culpar por ter ficado, e sim se acolhendo por não saber como sair, você aplica um golpe direto na narrativa que o narcisista tentou implantar em você. A história deixa de ser "eu mereci isso" e passa a ser "eu não sabia mais do que isso naquele momento". Esse reposicionamento interno começa a aparecer nas pequenas escolhas do cotidiano. Você volta a fazer coisas sozinho, ainda que no início pareçam vazias. Volta a colocar uma música que gosta, a caminhar em silêncio, a escrever o que sente, a se conectar com qualquer forma de presença que não dependa da validação de alguém. Jung veria nisso um retorno gradual ao eixo. São gestos discretos, mas carregados de simbolismo. É como se você estivesse dizendo para a própria psique: eu existo mesmo quando ele não está olhando. E quanto mais você reafirma essa existência, mais frágil se torna a ilusão de que a vida afetiva só tem sentido se passar pelos olhos dele. Um dos golpes mais sutis nasce quando você entende que nem tudo que você sente precisa ser dito para ele. Durante muito tempo, você acreditou que a única forma de se libertar era convencê-lo, explicá-lo, fazê-lo entender o quanto machuca. Mas Jung apontaria que certas estruturas psíquicas não estão prontas para esse nível de espelho, e forçar isso só te puxa de volta para o poço. O silêncio consciente se torna um recurso, não o silêncio passivo, que engole tudo, mas o silêncio que escolhe onde gastar energia. Você para de justificar cada limite, de dar longos discursos emocionais em troca de migalhas. Esse silêncio, que por fora parece fraqueza, por dentro é retomar o comando sobre a própria voz. E, curiosamente, é nesse recolhimento que você começa a perceber o movimento do outro com clareza cirúrgica. Cada tentativa de reaproximação, quando você se afasta. Cada explosão, quando você não reage como antes. Cada discurso sobre o quanto você mudou se torna indicador do quanto ele precisa do velho papel que você desempenhava. Jung diria que a máscara do outro também começa a rachar quando o roteiro não funciona mais. Onde antes havia um personagem seguro e dominante, você começa a enxergar desespero, medo de perder o controle, vazio tentando se abastecer às pressas. E pela primeira vez, em vez de se sentir menor diante disso, você sente algo diferente. A certeza incômoda de que essa não é mais a energia que sua alma está disposta a sustentar. É por isso que quando você escuta falar em golpes psicológicos, secretos inspirados em Jung, não está diante de truques baratos para manipular quem te feriu, mas de chaves profundas para assumir a única mente que realmente importa nessa história. Esses golpes não são feitos de vingança, são feitos de consciência. Eles envolvem nomear o padrão, retirar as projeções, recolher a própria luz, redirecionar a energia e romper com o mito que te mantinha preso a esse tipo de vínculo. E a pergunta que começa a tomar forma dentro de você, como um chamado silencioso para o próximo passo, é quase proibida de tão transformadora. Se você realmente aplicar, de forma honesta, esses 5 movimentos internos que Jung apontaria, estará pronto para lidar não só com esse narcisista psicopata, mas com qualquer máscara que tente, no futuro, ocupar um trono que nunca mais estará vazio dentro de você. Talvez, quando o silêncio chegar depois dessa jornada, você perceba que não está realmente em silêncio. Há algo vibrando por baixo de tudo, como um sussurro antigo que finalmente conseguiu espaço para falar. Não é sobre ele, não é só sobre você, é sobre o encontro entre a sua luz e a sua própria sombra, sendo exposta através de alguém que nunca soube lidar nem com a dele. O que Jung chamou de processo de individuação não acontece em templos perfeitos, mas em cenários imperfeitos como este, onde o amor, o medo e o controle se misturam até que você seja obrigado a perguntar:
quem eu sou quando ninguém mais está decidindo por mim? Se você fechar os olhos agora, talvez consiga sentir o labirinto que percorreu. Cada corredor escuro, cada canto apertado, cada porta que parecia trancada por fora e, no fundo, estava trancada por dentro. O narcisista psicopata foi apenas o guardião de uma entrada que você adiava atravessar. Atrás dessa figura, o que sempre esteve te esperando era a verdade sobre o quanto a sua psique aceitava migalhas em nome de um amor idealizado. Jung jamais romantizaria essa dor, mas ele a enxergaria como um símbolo, a vida te empurrando para abandonar a fantasia de que ser empata é se destruir por quem não tem a mínima intenção de se encontrar. Em algum ponto dessa travessia, você deixou de ser apenas quem apanhava e começou a se ver como quem escolhe. Talvez ainda doa, talvez ainda exista confusão, talvez ainda haja dias em que a saudade da ilusão pareça mais confortável do que a crueza da verdade. Mas algo se moveu. Você experimentou, nem que tenha sido por instantes, a sensação de estar na própria pele sem pedir permissão a ninguém. Isso é mais do que autoconhecimento. É desinstalar o programa invisível que fazia você se colocar sempre em segundo plano. Jung diria que, quando o self chama, nenhuma máscara consegue calar essa convocação por muito tempo. Agora, você sabe que não se trata de vencer a mente dele, e sim de devolver a sua para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Os golpes psicológicos que exploramos não são truques de palco, são realinhamentos internos. Nomear padrões, recolher projeções, honrar a própria raiva, acolher a criança ferida, encarar a máscara que você vestiu para sobreviver. Cada movimento desse desarma um pouco mais a hipnose que um dia te fez acreditar que ser empata era ser alvo fácil. De repente, a equação muda. A sua sensibilidade deixa de ser um convite para predadores emocionais e passa a ser uma guarda avançada da própria alma. Se em algum momento você se sentiu pequeno diante do narcisista, talvez agora consiga vê-lo com outros olhos, não como monstro absoluto, nem como vítima incompreendida, mas como alguém aprisionado na própria inconsciência, repetindo padrões que ele mesmo não encara. Isso não justifica nada, mas te liberta de carregar culpas que nunca foram suas. Jung ensinava que aquilo que você ilumina deixa de te governar por trás. Ao enxergar esse jogo, você não o legitima, você o transcende. O trono que ele ocupava dentro de você não é mais um altar sagrado, é apenas uma cadeira vazia que não precisa ser oferecida a ninguém. Talvez, ao ouvir tudo isso, uma parte sua sinta medo de não saber o que fazer com essa nova consciência. É normal. A mente pede roteiro pronto, a alma pede apenas um passo verdadeiro de cada vez. O próximo não é espetacular, é íntimo. Tratar a si mesmo com o cuidado que sempre ofereceu a quem te feriu, escolher relações onde não seja preciso implorar por respeito, recusar com firmeza serena qualquer dinâmica que exija que você diminua para caber. Jung diria que o mundo externo começa a se reorganizar quando o mundo interno muda de posição. E quando isso acontece, até o silêncio ao seu redor passa a ter outro som. Se algo em você foi tocado, não ignore essa sensação. Ela é a prova viva de que a sua psique reconheceu símbolos que vão muito além das palavras. Se esse mergulho te ajudou a se enxergar com um pouco mais de clareza, permita que isso deixe uma marca concreta. Deixe seu gesto de presença. Como quem diz para si mesmo, eu estava aqui, eu ouvi, eu me reconheci, Um simples ato como curtir esse conteúdo ou escrever o que você sentiu pode ser o primeiro pacto público com a nova versão de você que está nascendo. Aquela que não aceita mais ser cenário para o drama psíquico de ninguém. Compartilhar essa experiência com alguém que você sabe que vive um laço semelhante não é só ajudar o outro, é reforçar em você a decisão de não normalizar mais esse tipo de abuso emocional. Quando você envia, comenta, participa, você não está apenas impulsionando um vídeo, está construindo um campo simbólico de proteção e lucidez para pessoas que talvez ainda não tenham linguagem para o que estão vivendo. Inscrever-se para continuar nessa
nessa jornada não é um gesto automático. É quase uma declaração silenciosa. Eu quero permanecer desperto. Eu não quero adormecer de novo no colo daquilo que me destrói. Lá no fundo, você sabe que nenhuma palavra tem o poder de resolver, sozinha, aquilo que levou tantos anos para se formar. Mas também sabe que existem frases que ficam, imagens que voltam, verdades que, uma vez sentidas, não conseguem mais ser completamente apagadas. Se daqui a alguns dias você se pegar lembrando de uma metáfora, de uma pergunta, de um incômodo que surgiu aqui, entenda, não é memória aleatória, é a sua alma pedindo continuidade. Jung sorriria diante disso, porque veria nesse eco a prova de que algo foi plantado em um solo simbólico que estava preparado para germinar. Talvez a frase que precise ficar com você seja simples, mas carregada da força que esteve atravessando tudo o que vivemos aqui. Quando você escolhe a própria alma, nenhum narcisista volta a ser centro do seu universo. Se essa verdade tocou algum ponto escondido dentro de você, não deixe que ela se perca na correria do dia. Honre esse chamado, continue caminhando, volte sempre que precisar de palavras que te lembrem de quem você é, fortaleça esse espaço com a sua presença. Porque a partir de agora, cada escolha que você faz, cada conteúdo que decide continuar ouvindo, cada passo que dá em direção a si mesmo, é por si só o golpe mais profundo que qualquer máscara já recebeu.